Cinema nacional, meus amigos, ele ataca novamente, daquele mesmo jeitinho de sempre, mais um daqueles filmes de comédia besterol, com piada de peido, aqueles humor de sketch da Praça é Nossa, roteirizado em cima de um texto sempre ridículo, que acha que tá abafando e conseguindo emocionar a gente, que acha que tá trazendo uns temas muito difíceis de serem discutidos, mas que na grande realidade não estão fazendo nada disso, e só estão brega pra caramba, cafona, chato e desinteressante. E é claro que se esse aqui é um desses filmes, também não podia faltar o homem, né? Então se prepare para receber a nossa estrela maior do cinema nacional, Leandro Hassum, dessa vez interpretando um cachorro caramelo, meu povo. Rafa, dessa vez não é um filme do Hassum, não, é outro filme. Ah, jura? Não é o Hassum? Pera. Então tem chance desse filme ser bom? Sim, tem grandes chances desse filme aqui ser bom. Porque eu assisti Caramelo no começo dessa semana, logo depois de eu ter assistido Good Boy, né, que é aquele filme de terror do ponto de vista do cachorro que eu já trouxe aqui pra vocês. Não sei porque que eu tava nessa vibe de filme de cachorro essa semana, mas enfim. Porque o fato é que o que eu achei que seria impossível é justamente o que acabou acontecendo. E Good Boy, que é um filme que eu estava com a expectativa relativamente alta, né, por ser uma ideia nova e bastante original, acabou me decepcionando. Enquanto Caramelo, que pra mim seria só mais um filmeco padrão, igual aqueles 780 outros que eu assisto todo ano nesses originais Netflix, acabou sendo um pouquinho mais do que só isso pra mim. E acabou inclusive me rendendo essa vontade de fazer um plano sequência a respeito dele. Porque apesar de bastante competente em alguns aspectos criativos, né, como o próprio fato da gente ver o cinema nacional mainstream, porra, a própria Netflix se aventurando por outros subgêneros que não sejam da comédia besterol, Caramelo também não é um mar de rosas, meus amigos, e tem alguns probleminhas que vão muito além do que essa linguiça de CGI. Sério, cara, eu nunca tinha visto uma linguiça de CGI, eu nunca achei que seria necessário um filme precisar fazer uma linguiça de CGI, mas aqui estamos, né? Mas tirando a linguiça de CG, existem alguns outros probleminhas, mas todos são tranquilos, que daria pra passar um pano de boa, considerando todo que esse filme aqui consegue entregar. Porém, meus amigos, existe um probleminha que não é tão inha assim, né? Na verdade é um problemão. E nesse aqui eu não consegui passar um pano, porque este é um erro estrutural na proposta de um filme que se chama Caramelo, mas que por alguns momentos parece não se lembrar disso na maior parte da duração. Ficou confuso? Não se preocupe, porque eu vou explicar tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Então, pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Camargo, esse é mais um episódio do quadro Plano Sequência, e eu convido todos vocês pra virem comigo, porque sem mais delongas, solta a vinheta e vamos nessa! Muito bem, meus queridos e minhas queridas, antes de começar eu já quero te agradecer por ter clicado aqui na minha carinha mais uma vez. Seja, claro, muito bem-vindo, é sempre uma honra ter sua presença por aqui. E não se esquece agora, é claro, de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. E também fica aqui o QR Code que eu já tô mostrando pra vocês há algum tempo, né, porque faltam apenas 20 dias pra minha pequena Sarinha chegar aqui ao mundo. Eu e a Lari já estamos bastante ansiosos, né, tá começando a bater forte o coração aqui. E eu pedi pra vocês aí, pra quem puder, claro, pra quem quiser também, deixar um presentinho pra Sara, mandar um pix aí, porque vai ajudar bastante os papais na hora de comprar as fraldas. Também é claro, pra você que não pode, fique tranquilo, existe outras formas de apoiar aqui o canal, e uma delas é conferindo o clube de membros, meus amigos, com o quadro No Cafofo do Camargo, que tá rolando por lá, quadro maravilhoso, e que essa semana teve episódio exclusivo aí, especial da BGS. Porém, eu sei que não foi pra nada disso que vocês clicaram aqui, vocês querem me ver falar de Caramelo, então eu não vou deixar você esperando. Caramelo começa nos mostrando um cachorrinho sendo abandonado por algum corno mal amado e sem coração, forçando o bichinho a ter que se aventurar ali pela cidade de São Paulo pra poder sobreviver. Ele pega comida de sobra de restaurante, rouba os frangos daquelas televisão de cachorro, arruma briga com uma gangue de outros doguinhos maiores do que ele. Enfim, tudo que você esperaria assistir em um filme de aventura canina. E eu tô trazendo isso aqui como o maior elogio, tá? Porque apesar de não ser muito a minha parada, pelo menos a gente tá falando de um subgênero diferente pro cinema brasileiro se aventurar no mundo mainstream, né, no mundo Netflix. E isso com certeza é muito melhor do que aquele Ctrl-C, Ctrl-V que o Leandro Hassum vem fazendo em parceria com a Netflix, de lançar o mesmo filme 700 vezes só mudando o nome e a skin. Então sim, me agrada bastante ver que a gente tá tendo esse tipo de apoio da Netflix pra um filme que seja diferente do que aquilo que é o comum, do que aquilo que é o mais fácil. E me agradou bastante também ver que, a julgar pela primeira cena do filme, a gente ia ter um projeto de aventura de cachorro mesmo, sem se levar muito a sério, prezando ali pelo clima de leveza gostosa que o Caramelo traz pra tela, e principalmente um filme do Caramelo, até porque ele se chama Caramelo. Porém, isso foi o que eu achei, meus amigos, e na grande realidade dos fatos, Caramelo é um filme bastante diferente do que eu imaginei. Uma temática muito mais pesada, inclusive, do que eu acho que talvez precisaria ter. Na sequência, a gente conhece o Pedro, o verdadeiro protagonista do filme, que é o sous-chefe de um grande restaurante da cidade, que tá enfrentando algumas dificuldades ali pra poder emplacar sua própria carreira com um prato icônico que ele criou, que é uma coxinha feita com aparas de carne. Senhor Ismael, eu tava pensando no senhor mais cedo. Eu pensei, poxa, não deve ter comido nada ainda.
Acabei de fritar. E olha, meu querido Pedro, talvez um motivo pelo qual você não consegue emplacar logo de vez essa merda dessa tua coxinha é porque você tá servindo ela pra rapaziada ali de dentro da tua mochila, seu porco, seu imundo. O maluco nem embrulhou a coxinha no guardanapo, cara. Nem tirou de dentro de um Tupperware. Como é que você quer virar chefe de cozinha guardando teus pratos sem proteção dentro da tua mochila, seu imundo? Enfim, é justamente em uma dessas suas idas pro açougue que ele conhece o Caramelo. Por algum motivo tá segurando uma linguiça de CGI, cara. Olha, essa aqui foi novidade, tá? Linguiça de CGI eu nunca tinha visto. E o Caramelo, vendo que esse porco tá cheio de coxinha ali na sua mochila, rapidamente se enfia ali na caminhonete do homem pra ir direto na fonte. Só toma cuidado, Caramelo, é capaz de você pegar uma intoxicação alimentar se ficar comendo as coxinhas desse porco. E aí, chegando no restaurante, a gente vê que o Pedro é o cara mais desagradável do mundo e que ele sai metendo coxinha na boca da galera enquanto eles estão falando. Beijar na boca, tu nem deve lembrar mais como é, né? Uma coisa mais... Come isso aqui. Fiz coisa paras da carne, é um teste. Por que será que ainda não pegou essa ideia das suas coxinhas, né, cara? Será que é porque você é o cara mais desagradável do mundo? E aí a gente começa a acompanhar a rotina dele no restaurante, que rapidamente é destruída porque o Caramelo não se aguenta e decide que vai pegar uma carne de sol. E aí ele instaura o caos dentro do restaurante. Uma piadinha visual bem maneira ali da crítica gastronômica, interpretada pela Paola Carrossela, tomando um vinho suavona enquanto o puteiro é instaurado ali de trás dela. Admito que eu dei risada dessa piada aqui, achei bem da hora. O ponto é que o chefe de cozinha mesmo daquele restaurante pira e se demite no meio daquele caos, fazendo com que o Pedro assuma a cozinha e apresente a sua famosa coxinha pra chefe ali do restaurante, que se apaixona, fazendo ele se tornar oficialmente o novo chefe de cozinha do local. Sim, rápido desse jeito. Já resolvemos aqui a trama da coxinha e bora pra próxima. E a próxima é o fato de que ele leva o Caramelo pra sua casa, que literalmente instaura o caos ali no apartamento dele, destrói absolutamente tudo, incluindo a sua nova doma de chefe de cozinha, e faz com que ele chegue na conclusão de que o Caramelo precisa ser adestrado. E quem melhor pra treinar um animal do que o Owen lá de Jurassic World, né? Ou é claro, se não der pra pagar o cachê do Chris Pratt, pelo menos seja uma atriz imitando a mãozinha dele ali com os Raptors, né? Sério, essa porra desse filme me persegue em qualquer lugar, né? E aí, nesse treinamento, ele conhece a Camila e a Luciana, que começam a dar umas dicas pra ele ali sobre como cuidar de um vira-lata, e explicam pra ele também que tem quase uma parada sobrenatural desses bichinhos de captar doenças em seres humanos. Tipo aquele lance de gato que falam também, que eu sempre duvidei, até o dia em que minha mais velha, a Ellie, começou a ficar em cima da barriga da Lari antes da gente saber que ela tava grávida. Aí eu passei de descrente a curioso e entusiasta sobre o tema. Mas enfim, o Pedro fica bolado porque o Caramelo não sai de perto da cabeça dele e decide marcar uns exames só pra tirar essa parada da cabeça. E é nesses exames que o filme mistura ali dois temas perigosíssimos pra se ter em um filme só. Um tumor cerebral. Um câncer. Aí tu pegou pesado, hein, filme? Não sei se eu teria feito isso no teu lugar. Vou dar um voto de confiança aqui em vocês, mas eu não sei se eu teria metido essa aqui no meio, não. Porque, tipo assim, meus amigos, vamos lá. É uma questão de lógica, tá? Não tem nada de errado em você juntar ali 2, 3, 4 temas diferentes em um filme só. Existem muitos subgêneros, inclusive, que vão bem ali nessa combinação de estilo. Terror e comédia é uma parada que vai bem pra cacete. Terror e drama também é uma combinação que, quando é acertada, funciona demais. E filmes como Marley e Eu ou Sempre ao Seu Lado também já mostraram que esse tipo de comédia canina pode sim ter um fit maneiro com um drama pesado. A questão é que esses outros dois filmes que eu trouxe de exemplo aí fazem muito bem esses dois subgêneros separadamente, e por isso que a combinação fica boa. A parte da comédia é muito maneira, a parte do drama é muito forte, e é por isso que esses filmes são a primeira coisa que você pensa quando alguém fala filme de cachorro. Então é por isso que o mix funciona ali, porque tem duas identidades muito claras num casamento muito eficiente, que apesar de particularmente não me agradar tanto enquanto filme, eu consigo super respeitar e ver a beleza do bagulho. E é justamente por isso também que vem a minha primeira preocupação com essa escolha narrativa, né? Porque tipo assim, será que a Netflix vai dar conta de trazer esses dois temas aqui e ainda assim conseguir cobrir o recado? A Netflix, de todas as empresas, a Netflix vai dar conta de fazer isso? Porque se eles não conseguirem, eles acabaram de destruir a comédia inocente e gostosinha que estava sendo o Caramelo. Então, vamos torcer pra que eles consigam. E vamos descobrir isso juntos agora. E logo na sequência vem a primeira tentativa de mesclar esses dois gêneros, né? Comédia e drama, com o primeiro dia do tratamento do Pedro, onde ele conhece o Léo, que manda essa piadoca aqui pra ele. Ter só uma bola não faz muita diferença não, cara. Quê? Você não tá com câncer no testículo? Não. Ah! Bolas a salvo, então. Tá, piada não foi ruim. Tô começando a botar fé de que vocês vão dar conta do recado. Pulamos pras duas meninas lá da ONG com mais uma piadinha que eu confesso que me tirou uma risadinha de leve. Maiara e Maraísa. Vocês não têm vergonha, não? Não pode fazer isso. Que negócio? Não vou discutir. Eu não vou discutir. Parou. Não vou discutir. Não pode. Não sei por que essa piada tão bosta funcionou comigo, mas funcionou. Acho que é pelo fato de eu ter tido um pincher na família e por eu saber que você pode botar a roupinha fofa que for nesses bichos, que eles vão continuar sendo o demônio na Terra. E talvez por esse mesmo motivo, a próxima piadinha também funcionou comigo. Maiara e Maraísa.
Eu vou separar vocês. Olha lá, Simone. Simone tá lá sozinha. Simone tá lá sozinha, cara. Pô, vai tomar no carinha da Simone, cara. Pô, bom demais. Eu não conhecia essa atriz aqui, mas eu tenho que admitir que ela tem um timing cômico excelente. Não tô dizendo que essa entrega aqui precisava ser 10 de 10, mas tô dizendo que ela entrega o 10 de 10. Então, parabéns, minha querida. Parabéns por elevar o nível da piada aqui do filme. Pedro matricula, então, o caramelo na escolinha e entra uma cena de montagem muito longa, na minha opinião, e prejudicial à condução narrativa do filme pra mim. Mostrando que ele tá seguindo a vida, fazendo o tratamento, montando o novo menu do restaurante e se relacionando cada vez melhor ali com as meninas da creche. Eu digo prejudicial pro filme porque vai começar a rolar um romance aqui entre dois personagens, Pedro e a Camila, né? Sendo que o início de tudo a gente meio que não vê, porque tá nessas cenas de montagem aí. Então é quase como se o filme tivesse querendo te mostrar uma relação pronta, pedindo pra você torcer, pedindo pra você abraçar aquilo, sem nunca nos mostrar a fundação, a base pra essa relação, né? Aí fica um pouco mais difícil, né, filme? Porém, em contrapartida, a sequência depois da montagem eu achei excelente, em que o Pedro decide ir ali contar pra sua mãe da notícia, mas aí ele tem um vislumbre de como seria a reação dela e acaba não tendo coragem de falar. Porra, essa cena me pegou forte, cara, porque o filme já tava ensaiando essa dificuldade dele contar pra sua própria mãe sobre uma doença tão cruel como essa, né, por meio das mensagens de texto ali, e eu confesso que achei que não ia sair muito disso, entendeu? Achei que essa linha narrativa aí não ia muito pra lugar nenhum. Mas ver ele de frente pra ela, sofrendo em silêncio ali pra tentar proteger os sentimentos da mãe, foi bem difícil de assistir, cara, e foi muito bem executado ali por parte de todos os envolvidos naquele momento. Voltamos pra creche, onde o Pedro finalmente toma coragem ali pra chamar a Camila pra jantar, mas a amiga dela se envolve no meio e elas duas acabam indo pro restaurante que ele virou chefe. E aqui rola uma cena que eu tenho certeza absoluta de que o Leandro Hassum deu uma passada lá no set de filmagem pra dar uns pitacos do que ele acha que poderia ter sido engraçado. Porque aquela personagem que eu acabei de elogiar, que a atriz tem um time cômico muito bom, simplesmente do nada vira uma personagem de filme do Leandro Hassum naquele típico humor de pobre em ambiente de rico. Meu Deus, pelo amor de Deus, é uma garrafa disfarçada de copo, não pode ser. Você quer uma gincana? Esse é um vinho biodinâmico. Bio o quê? Dinâmico. Eu vou ficar harmonizada. Por que, filme? Por que vocês fizeram isso? Por que vocês deram esse diálogo de um Partiu América da vida ou de um Família Peronomútil da vida aqui pra essa personagem? Tava tão bom! Tava tão natural. Enfim, é isso que acontece quando você convida o Leandro Hassum pra ir no seu set. Depois do jantar, eles saem só os dois ali pra um parque de diversões, onde rola uma conversa sincera entre os dois ali, tanto sobre o câncer do Pedro, quanto sobre os problemas que a Camila tá enfrentando na creche. Por sinal, é uma outra trama secundária que eu acho que atrapalha muito o andamento da história. Porque rola um papo de que elas estão devendo ali 5 meses de aluguel e vão ser despejadas se não arrumarem uma grana em um mês. E o filme meio que trata o proprietário do imóvel como sendo um belo de um cuzão, tá ligado? E eu sempre tenho dificuldade de comprar essas tramas em filme sério, sabe? Assim, o cara tá sem receber o aluguel dele há 5 meses e ele é o escroto? Não, né, velho? Vocês que estão errados de estar morando num lugar de graça aí e querem se recusar a pagar. Além do fato de que esses diálogos delas aí nessa trama duram tempo demais. E como você já deve estar percebendo pelo que eu tô trazendo aqui, tiram tempo de tela do cara que dá título ao filme, né, rapaziada? O verdadeiro nome desse filme deveria ser Pedro, ou no máximo Pedro e Camila. Porque cadê o caramelo? Onde tá o caramelo que apareceu lá no começo da história? Não tá, né? Pelo menos não tá até agora. Mas enfim, essa aqui é uma daquelas cenas típicas de conexão verdadeira entre os dois, onde ela até ajuda ele a raspar a cabeça e depois eles partem pra um lepo-lepo gostoso ali na casa dele. Onde o filme tenta romantizar e tornar divertido uma parada que não tem nada de romântico ou divertido, que é tentar transar em uma casa com pets, meus amigos. Um verdadeiro inferno que não tem nada de legal, não tem nada de romântico ou divertido. É só triste mesmo. Na sequência, Pedro toma coragem e vai lá contar pra sua mãe da doença, sozinho, sem o caramelo. Na verdade, daqui até quase o finalzinho do filme, o cachorro que dá título ao filme não dá nem sinal da sua própria existência. O que eu repito, eu acho um grande problema, porque a gente tem um filme que se chama Caramelo, que tem muito pouco de caramelo. E numa tentativa de ajudar a sua nova namoradinha a levantar uma grana pra ONG, ele sai do trabalho no restaurante, abre um food truck de coxinha, pedindo ajuda de todos os seus amigos ali pra fazer o evento de lançamento. E obviamente, dá certo pra caralho. Até a Paola dá uma passadinha por lá pra dizer que aquela foi uma das melhores coxinhas que ela comeu na vida dela. Porém, depois que todo mundo vai embora, o Pedro fica sozinho ali pra limpar o local, e aí ele passa mal e desmaia com a chapa ligada. Chapa essa que quem deve ter ligado pra ele foi o roteirista, né? Porque não tem motivo nenhum dele ter deixado essa chapa ligada esse tempo inteiro depois que o evento acabou. Aí começa a pegar fogo com ele desacordado lá dentro, porque ele passou mal, e isso faz com que o caramelo tenha o seu momento de herói ali correndo pela estrada, se aventurando, se colocando em perigo pra poder chamar a namoradinha dele e a mãe pro resgate. A cena corta e a gente é levado pro hospital, já com o Pedro acordando, em o que talvez é pra mim uma das cenas mais absurdas e ridículas desse filme inteiro. Porque o Pedro tá lá internado, doido pra poder ver o caramelo e agradecer ele, afinal ele salvou a vida do cara e o Pedro tá achando que não vai passar dessa. Mas a enfermeira diz que a papelada pra liberar um cachorro pra entrar no hospital vai demorar uns 2-3 dias pra ser aprovada. Porque convenhamos, é completamente compreensível, né, rapaziada? Não é só o Pedro que tá internado naquele lugar, né? Tem mais gente. Eu não sei se é maneiro levar um cachorro lá pra dentro. Então, tipo assim, porra, agradece ele depois, né, velho? Mas a Camila não concorda comigo e simplesmente mete um dos maiores loucos que eu já vi na história do cinema nacional. Eu juro pra vocês que o que eu vou falar aqui é verdade, tá? Está no filme isso aqui. A Camila, que é dona de uma creche,
creche, que pessoas confiaram nela a responsabilidade de cuidar dos seus pets, simplesmente traz todos os cachorros que estavam hospedados lá com ela pra dentro do hospital, soltando eles ali à deriva, como se fosse uma ocupação do MTST, na tentativa de passar o caramelo batido por meio de tantos outros. Camila, meu amor, o que você acabou de fazer, cara? É por isso que tua creche vai falir. Pessoas confiaram os pets delas pra você, sob o seu cuidado, e você simplesmente soltou todo mundo no hospital, cara. Talvez você mereça ter sua ONG fechada, sua incompetente do cacete. Deixa pra alguém que sabe gerir o negócio de verdade, que tem responsabilidade e respeito com os clientes, né? Enfim, esse absurdo dá certo e o Pedro consegue agradecer e se despedir do caramelo e entra pra cirurgia. E aqui o filme tenta meter aquele cenário meio clichê, meio deprê, meio triste, padrão de final de filme de cachorro, dando a entender que o Pedro não vai sobreviver. O filme quer que você acredite que o Pedro não vai passar dessa. Mas todos nós sabemos que ele vai passar, né? E aí, nem 10 segundos de suspense depois, a gente já corta pra 12 anos no futuro, com o Pedro benzão, casado com a Camila, com o bebê a caminho e firme e forte com seu companheiro Caramelo, que agora já está um senhorzinho, cara. E olha, se a possível morte do Pedro não me emocionou em absolutamente nada, por outro lado, essa despedida que eles colocam aí pro Caramelo no mar, já velhinho, olhando pro horizonte, essa aqui me pegou legal, viu, cara? O Pedro vem então com uma narração em off ali, né, dando a última grande mensagem do filme. Há encontros que têm o poder de mudar as nossas vidas. E o nosso foi assim. E com essa mensagem final, créditos, meus amigos. E olha, cara, posso falar a real pra vocês? Eu achei que esse filme ia ser muito pior. Eu fiz até questão de deixar esse trechinho do Pedro aí falando o último texto de propósito, porque eu acho que essas palavras dele aí, a maneira com que elas são entregues, o tipo de texto, representa perfeitamente o que é esse filme pra mim. Um filme de cachorro, meus amigos, padrão. Brega, fofo, divertido, emocionante, pacote completo ali de um filme de cachorro padrão. Porém, diferente de muitos filmes de cachorro, aqui pra mim existe um grande defeito, um grande problema, que é o tanto do próprio Caramelo e o tanto que ele tem de história na sua própria história. A importância narrativa que é dada pra ele é praticamente zero. Ah, Rafa, mas é um filme de cachorro, não tem como ele ser protagonista, não tem como ele fazer muito mais coisa que os humanos. Mas é claro que tem. E essa semana mesmo eu trouxe pra vocês aqui um filme chamado Good Boy, que é inteiro contado pelo ponto de vista do cachorro. Então sim, é claro que dá, basta querer. E pra mim aqui, eu acho que eles não quiseram, tá ligado? Não é nem que eles erram, não é nem que eles tentam, mas não conseguem. Não, parece que eles só não tentaram mesmo. O Caramelo aparece forte no início do filme, volta pra fechar o final com força, mas no meio ele tem muito pouca participação. Ele bagunça a casa ali, vez ou outra, tem uma ceninha maneira na igreja, mas meio que é só isso, tá ligado? A verdade verdadeira, esse filme aqui não é do Caramelo. E essa é a história do Pedro. Ele sim tem um arco de protagonista, passa por uma barra pesadíssima ali e aprende algo no final. Então será que dá pra dizer que o Caramelo é o personagem secundário? Também não, porque esse papel pertence a Camila, que tá ali do lado do Pedro a todo momento, tem os seus próprios conflitos, suas próprias tramas, que acabam entrando em harmonia narrativa ali com as tramas do Pedro, pra eles vencerem juntos no final. Beleza, então dá pra gente assumir que o Caramelo é um alívio cômico, talvez? Também não, porque essa é a amiga da Camila que manda as piadas ali uma atrás da outra. O Caramelo pode ser o gatilho emocional do filme? Também não, porque esse é o amigo do Pedro lá da Kimi. Figura pet fofa, quem sabe? Não, porque essas são a Maiara e a Maraísa. Ah, então que porra que é o Caramelo num filme que chama Caramelo? Simples, ele é uma espécie de coadjuvante de luxo, que vem e vai conforme o roteiro vai se lembrando que o título do filme é Caramelo. Só que o problema é que essas suas entradas e saídas da trama não significam muita coisa e muito pouco interferem no panorama geral da história. Que se não tivesse o Caramelo, seguiria tranquilamente. Dito isso, estou dizendo que o filme não me agradou, que eu odiei o que eu assisti aqui? Não, eu acho que eu até que gostei disso aqui, cara. Pelo menos sentir emoções é algo que aconteceu aqui. E foi mais de uma vez, tá? Eu me emocionei bastante, também dei muita risada e não fiquei com vontade de pular ou avançar o filme por tédio ou algo do tipo. Não, eu tava comprado na parada. E acho que a equipe, a produção de uma maneira geral, foi extremamente competente e super deu conta do recado pra entregar esse tipo de experiência. Tirando, é claro, algumas exceções, né? Como aquele dia que o Leandro Hassum entrou no set pra dar um pitaco no roteiro, ou alguns outros momentos em que os diálogos querem explicar coisas demais que não precisam ser explicadas. Um exemplo que eu tenho fácil aqui é esse momento aqui. Pode confiar em mim, cara. Ela se conecta com eles. Em que eu não precisava ouvir esse complemento. Tipo assim, a cena já tava clara pra mim. Mas no geral, e tirando esses pequenos problemas aí, eu tive sim uma experiência maneira com Caramelo, meus amigos. E a minha maior reclamação aqui é o fato de que tem muito pouco Caramelo e o pouco que tem é meio inútil. O nome verdadeiro desse filme é Pedro, porque se você tirar o Pedro, o filme não existe. Agora, se você tirar o Caramelo, o filme continua, cara, e continua normalmente, porque os eventos em si não vão mudar muita coisa. Então, apesar de ter curtido o que eu assisti, esse é um ponto meio grave pra mim, se tratando do motivo pelo qual eu fui dar play pra assistir o filme, entendeu? Ou seja, o que poderia ter sido um topo de lista acaba não chegando lá, mas também não é algo que eu falaria pra você descartar com tranquilidade, porque pra mim, Caramelo é exatamente a definição
da nota que eu tenho aqui que se chama Valeu a Mensalidade. Assista se quiser, se não quiser não vai perder muita coisa, mas se quiser também vai ser um tempinho bem investido. E agora, é claro, eu quero saber de vocês, meus amigos, já assistiram Caramelo, gostaram, não gostaram? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Se curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para ver as próximas novidades. Muito obrigado pela audiência de todos e até a próxima!